Galera, visualizem eu, Jorge Brasil, em tempos de Fluminense Futebol Clube, galera, no bairro das Laranjeiras, na cidade do Rio de Janeiro. E nessa época, galera, eu estava nos alojamentos dos jogadores de futebol do Fluminense, nas Laranjeiras. Eu, Jorge Brasil, em 13 de setembro de 1975, nessa foto, galera, num sábado, às 7 horas da manhã. Nessa época, galera, eu, Jorge Brasil, estava com 15 anos e 2 meses. Foi o meu primeiro treino nas Laranjeiras, galera. Eu fiquei nessa época nas Laranjeiras, nos alojamentos do Fluminense, durante de 13 de setembro a 28 de outubro de 1975, numa terça-feira. Fiquei 1 mês e 15 dias, galera, disputando um torneio livre que estava sendo realizado na cidade do Rio de Janeiro. E envolvia vários clubes, principalmente os clubes da cidade do Rio de Janeiro, que nem o Flamengo, Botafogo, Vasco, o próprio Fluminense, Bangu e América. E ainda tinha mais alguns clubes do estado do Rio, que nem o Americano de Campos, o Goitacazes, galera. Nesse torneio livre, nós, graças a Deus, fomos campeão do torneio livre da cidade do Rio de Janeiro, da cidade metropolitana do Rio de Janeiro, galera. Mas antes disso, eu já estava 8 meses no Rio de Janeiro. Eu fui para lá no dia 5 de fevereiro, para mim fazer os testes no Bangu, onde eu fui aprovado até o dia 15 de abril de 75. Aí de 15 de abril, desde 16 de abril de 75 até o final de maio, eu fiquei 1 mês e pouco jogando futebol pelo Bangu. Nessa época eu estava voltando embora, o meu empresário me tirou do Bangu e me colocou no Fluminense. Foi ele que indicou ao Fluminense, galera, nesse tempo. Eu disputei um torneio pelo Fluminense e em seguida eu disputei um torneio pelo Bangu e em seguida eu fui para o Fluminense disputar outro campeonato. Um torneio aberto. Um torneio que estava sendo realizado na cidade do Rio de Janeiro, galera. Então eu estou com essa foto aí para mostrar para vocês. Eu fiquei 1 mês e 15 dias no Fluminense, disputando os campeonatos metropolitanos. Nessa época eu tinha 15 anos, o meu empresário que me levou para lá. Eu estou na porta do alojamento, galera, visualizem. Eu na porta do alojamento com a toalha no rosto. Bem na hora que eu levantei, um dos meninos do alojamento bateu a foto. Não deu para aparecer meu rosto, mas aí eu botei o meu rosto do lado ali, galera. Ao lado grande está o meu rosto, naquela época, eu com 15 anos e 2 meses de idade, galera. Visualizem. O alojamento, galera, tinha 30 meninos para jogar futebol pelo campeonato, pelas categorias infantil do Fluminense, galera. Nós éramos em 30 no alojamento, mas na verdade o Fluminense tinha 40 atletas do infantil disputando o campeonato. Só que 10 moravam na cidade do Rio de Janeiro e tinham seus pais e mães que levavam de carro e traziam. Os 30 meninos no alojamento do Fluminense, nas Laranjeiras, nessa época, eram meninos de fora, que nem o meu caso. Eu fui vindo do Paraná, fiquei nos alojamentos do Fluminense. Veio outro do Pará, veio outro do Amazonas, São Paulo, próprio Rio de Janeiro, mas no interior do estado do Rio. Então nós estávamos com 30 atletas, Santa Catarina, tinha do Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso. Nós estávamos em 30 atletas no alojamento do Fluminense Futebol Clube nesse período, galera. Essa foto é da data do dia 13 de setembro de 1975. Mas eu já estava antes fazendo os testes, mas eu considero a partir dessa data. Meu primeiro dia de treino foi num sábado. Essa foto é 7 horas da manhã. Eu estava levantando, lavando o rosto rapidinho para tomar o café e me preparar para ir para o treino no campo do Fluminense, aqui nas Laranjeiras, galera. Visualizem, galera, eu, Jorge Brasil, com 15 anos e 2 meses. Disputamos o campeonato, galera, da região metropolitana, um torneio livre que estava sendo realizado, incentivado pela Secretaria de Esporte da cidade do Rio de Janeiro daquela época, para incentivar os meninos das categorias infantil de qualquer lugar do Brasil, galera. Como eu tinha um empresário, o empresário indicou eu, nessa época, para ir para o Fluminense para disputar esse torneio. Daí eu fui, daí você faz os testes, antes tudo, fiz os testes de campo. Depois eu fui para os testes de médico, galera. Então os testes de campo eu terminei no dia 13 de julho. Bem no dia que eu terminei os testes de campo,
de 75, eu estava completando nessa data, nesse dia, 15 anos. Eu estava com 14 anos. No Bangu estava com 14 anos quando cheguei 5 de fevereiro para os testes. E disputei outro campeonato, estava infantil. E assim mesmo, ainda continuei uma temporada no infantil. Fiquei 1 mês e 15 dias no Fluminense, disputei o campeonato pelas categorias infantil do Fluminense. Com exatamente 13 de julho de 75, eu estava fechando 15 anos de idade. Só que daí nós tivemos testes médicos no Fluminense, que o Fluminense é um clube de futebol, além de ser o maior clube de futebol do Brasil, é o maior clube de futebol do mundo, e ele também, o Fluminense, é um clube que admite o atleta em 100% em plenas condições físicas, galera. Se o atleta parecer demonstrar que ele está com um probleminha físico, o Fluminense já dispensa. Então eu fui para os testes médicos, fiquei 2 meses, de 13 de julho, por coincidência, até 12 de setembro, deu praticamente 2 meses. E daí no dia seguinte, 13 de setembro, já fui direto, já estava no alojamento, daí já comecei os treinamentos fortes na base infantil do Fluminense para disputar o torneio, galera. Então eu fiquei 2 meses em testes médicos, ecocardiograma, eletrocardiograma, pulsação, exames de sangue, de urina, de tudo, galera. Então foi um exame completo, tomografia do cérebro, tomografia do joelho, do braço, dos punhos, para ver se a gente não tinha nenhumas articulações machucadas, ou algum problema de reumatismo, ou algum problema de doença. Fiquei 2 meses nesses testes, fui aprovado e aí fui liberado para ir para o campo fazer meus treinamentos para começar o campeonato, categoria infantil, que ia começar na semana seguinte. Então nessa foto, galera, era no dia 13 de setembro de 75, foi num sábado, eu estava levantando 7 horas da manhã. Nessa época, nessa foto, eu estava com 15 anos já e 2 meses. Estava enxugando o rosto, tem a bacia do lado, nós lavava o rosto de bacia, galera, visualiza a bacia. Tem uma caixinha amarrada na casa do atleta ali. E do outro lado, aí embaixo, do lado da árvore ali, tem uma bacia grande que nós tomávamos banho de bacia, galera. Nem chuveiro tinha nesses tempos. E do lado tinha uma árvore, essa ali é uma árvore de laranja, uma laranjeira, mas nós nem comia laranja, de vez em quando pegava uma ou outra laranja. Então, galerinha, nessa época nós tomávamos banho de bacia, não tinha chuveiro, né? Então eu lavava o rosto naquela baciazinha do lado ali, no que vocês estão vendo uma caixinha ali amarrada ali na parede, nós tomávamos banho ali, galera. Muitos meninos começam a jogar futebol, vão para as escolinhas e acham que o futebol é fácil, né? O futebol não é fácil não, galera, principalmente para a gente que nasce pobre. Porque a gente que nasce pobre, você tem que parar em alojamento. Aqueles meninos de mais aquisitivo maior, poder maior, eles tinham uma certa vantagem, porque os pais tinham dinheiro, eles iam e voltavam de carro, um monte de regalias que eles tinham que podia acontecer. A gente que não tinha dinheiro, que era pessoa muito pobre, naqueles tempos meus pais eram muito pobres, galera. A gente de Malemar tinha um dinheiro para comer, né? E ainda eu tive sorte desse empresário aqui em São José dos Pinhais, era um empresário libanês, ele veio do Líbano, ele selecionava meninos, e os meninos que ele achava que tinha capacidade, ele fazia o registro na carteira e pagava um salário mínimo, eu estava ganhando um salário mínimo. Mas esse salário mínimo já ajudava o pai, a minha mãe e meu pai, na época, pagar luz, pagar aluguel, ainda nós pagávamos aluguel, nós morávamos numa casinha pequenininha aqui em Curitiba, de 3 pecinhas de madeira, galera. A nossa vida era muito pobre, nós fomos muito pobres, depois melhoremos. Meu pai e minha mãe melhoraram, mas naqueles tempos nós éramos muito pobres, galera. E esse dinheirinho que eu ganhava do libanês, esse dinheirinho, um salário mínimo, isso aí já ajudava a gente muito. Entendeu? Desses meninos que paravam ali, dos 30 meninos, eu, graças a Deus, ainda era o privilegiado, que eu tinha esse empresário ainda que pagava esse salário mínimo. O resto dos meninos estavam tudo pela comida, galera. Então nós levantava cedo de manhã, lavava o rosto ali na baciazinha, que está a caixinha amarrada ali na parede, lavava o rosto, daí nós ia para o café ali por 7h10, o cafezinho, nós tomávamos um café bem bacana, recheado, que o Fluminense dava pra gente. Depois nós esperávamos 50 minutos para baixar a comida, entre 50 e 1 hora nós ia para os treinamentos forçados, forte. Né? Um treinamento de alto nível que o Fluminense fazia, porque nós íamos disputar o torneio e fomos campeão no torneio. Decidimos a final com o Flamengo. Como era infantil, dava para jogar nas Laranjeiras. E daí nós jogamos nas Laranjeiras a final. Nós jogamos em casa aquela final do torneio porque nós tínhamos a melhor campanha.
que o Flamengo foi um Fla-Flu na final dentro do estádio das Laranjeiras, aí no bairro das Laranjeiras, e fomos campeão ganhando do Flamengo de 2-0. Eu joguei de titular absoluta da lateral direita, comecei e terminei como lateral, no infantil. Não me machuquei, graças a Deus, comecei e terminei o jogo. Muitos pés se machucavam durante o jogo e daí o técnico substituía, né, galera? Então levantava cedo, nós tínhamos um café da manhã, um café bom, daí nós tínhamos o almoço, ia pro treino, vinha do treino, já almoçava, daí depois do almoço nós ia pro treino 2 horas até as 6 da tarde, daí nós jantava e vinha um cafezinho antes de dormir. Vinha um lanchinho antes de dormir, galera. Então, para quem acha, essa piazada entra nas escolinhas de futebol achando que o futebol é principalmente aquele que tem pai rico, que tem dinheiro. Eles acham que o futebol é mordomia, o pai leva de carro atrás de carro. Não é mordomia não, para você começar a ganhar um dinheiro no futebol, você tem que jogar muito, você tem que se dedicar, você tem que correr, você tem que botar a perna para se machucar, para dar tendinite, se quebrar. Porque se você não dividir bola, como é que você vai ganhar um dinheiro? Ninguém vai te pagar uma profissão que você não é apta naquela, galera. Então o futebol é difícil, apesar de se espelham, olham esses atletas que já estão formados, que já jogam, olham na televisão, acham que é fácil, mas não é fácil não, galera. O futebol é muito difícil. Né? Então a piazada acha que é só chegar e jogar. Dali, galera, eu fiquei 1 mês e 15 dias no Fluminense, dali eu vim embora. O empresário me mandou embora, dali eu saí e vim direto para Porto Alegre, onde disputei outros campeonatos pelo Internacional em Porto Alegre. Fiquei em 75 mesmo. Eu fiquei 1 mês e 15 dias, 1 mês e 14 dias no Internacional, até em dezembro, naquela final, quando o Internacional decidiu a final de 75 com o Cruzeiro, o primeiro campeonato brasileiro, eu fui destacado como melhor infantil para juvenil do Internacional e entrei junto com aquele grande craque time do Internacional que tinha depois em 75, naquela grande final entrei junto com os profissionais, né, galera? Na época tinha Manga, Figueroa, Falcão, Vacaria, Escurinho, Valdomiro, e eu entrei junto com todos esses profissionais, né, galera, naquela época, mas eu me dedicava muito a essa grande profissão que é o futebol. Então, galerinha, vou me despedindo e dando um recado para toda essa piazadinha que estão começando a jogar bola. Se dediquem de corpo e alma. O futebol não vai pensar que é moleza. Você vai chegar lá, você está que nem na casa do teu pai, da tua mãe, tomando um cafezinho fresquinho de manhã. Você conseguir ganhar um dinheiro, piazada, que estão hoje nas escolinhas de futebol, e estão indo para as categorias de base, até nas categorias de base, mas de idade abaixo dos 19 anos, vocês não vão, dos 18 anos, vocês não vão pensar que é fácil. Vocês têm que se dedicar de corpo e alma no futebol, vocês têm que pensar futebol 24 horas, galera. É 24 horas. Vocês têm que dormir e levantar pensando em futebol, pensar em treinar, porque para poder conseguir alguma coisa. Porque ninguém vai pagar alguém para jogar futebol que não dê certo, que a pessoa... Você vai ganhar um dinheiro jogando futebol quando os empresários olham, então você tem que se dedicar, olha, e o menino não está se esforçando, galera. Em escola de futebol que eu ando por aí vendo, e já tive também minha escola de futebol, os meninos não têm força de vontade, você manda correr 30 voltas no campo, 20 voltas, os caras dão 2 voltas dando risada. Como é que vai jogar futebol? Como é que vai ser profissional, galera? É isso aí, galerinha. Depois da minha história, do pôster, do meu vídeo, da minha história que eu contei sobre eu, na época eu estava com 15 anos, 14 e 15 anos de idade. Nessa foto eu estava já com 15 anos e 2 meses, em 13 de setembro de 1975. Para quem gostou da foto, da história e do vídeo, depois se inscreva no meu canal do YouTube, Jorge Brasil, o maior atleta de futebol. Acione o sininho e dê um like. Vou me despedindo, galera, e até a próxima.